Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por vocês. Graça e paz a você que está ao vivo pelos grupos MGAs de WhatsApp. Graça e paz a você no YouTube. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, para toda a terra. Compartilhe no seu WhatsApp, no status do seu WhatsApp. Compartilhe o link. Você que está aí nos grupos MGAs, compartilha, é fácil. Não dá 10 segundos para você compartilhar. Eu já compartilhei aqui no meu, tá? Vamos conferir aqui, ó. Compartilhado no WhatsApp. Ah lá, já está compartilhado no meu status. Mais de 3.000 pessoas só no meu WhatsApp de contatos. Então, compartilha aí no seu também, para que a graça alcance todas as ovelhas, né? O assunto hoje, mais uma vez, vai ser muito importante. Bíblia, papel e caneta. Compartilhando aqui. Pronto, compartilhado. Já está compartilhado. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus e então servir o verdadeiro alimento do céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou pela tua graça, pelos teus anjos, pelo Espírito Santo e pela tua igreja, pelos teus eleitos, pelos seus escolhidos que estão agora ao vivo, online, em todas as partes, cidades, estados e até nações, países. A minha oração é para que o Senhor revele a tua palavra e dê espírito de sabedoria e de revelação, para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Seja manifestada a sua glória através do perfeito entendimento espiritual da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Assim seja dada a revelação e o perfeito entendimento espiritual para aqueles que são ovelhas, pois o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que a tua palavra seja revelada às tuas ovelhas, para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Então, glória a Deus, podem se assentar os que estão aqui em Santo André. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Toda quarta-feira, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Bíblia, papel e caneta, porque o assunto de hoje, o estudo, é polêmico, mas esclarecedor. Na verdade, muito esclarecedor. Polêmico, você já está vendo o tema aí, o link já foi colocado, você que está ao vivo no YouTube, você já está vendo o tema. O tema polêmico, mas é esclarecedor. Pelo menos eu vou esclarecer, tá? O assunto hoje, falar em línguas ou não falar em línguas? Pode ou não pode? É certo ou é errado? Então o assunto hoje é esse, tá? Bíblia, papel e caneta. Eu estou aguardando você já preparar aí seu caderno, sua caneta, para você fazer as anotações e acompanhar a ministração desta noite, dia 7 de agosto de 2024. Estamos aqui no MGA ao vivo, no Ministério Graça e Apostolado, ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. O tema hoje, falar em línguas ou não falar em línguas? Pode ou não pode? Está certo ou está errado? Vamos ver o que, na verdade, a resposta vai vir e tem que vir do apostolado. Porque Paulo é o apóstolo dos gentios e, como ele disse em 1 Coríntios 3,10, foi ele que pôs o fundamento da igreja. Então, se ele pôs o fundamento, ele disse: eu ponho o fundamento, o outro edifica. Eu vou edificar o fundamento sobre o fundamento que ele colocou. Eu não posso mudar, né? Eu vou edificar. Ele pôs o fundamento, eu vou edificar. Eu não posso mudar o fundamento que Paulo colocou. O tema hoje, falar em línguas
ou não falar em línguas? Pode ou não pode? É certo ou é errado? Então, Bíblia, papel e caneta, e abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, primeiro, num assunto como esse, eu preciso ler o versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 39. Falar em línguas ou não falar em línguas? Pode ou não pode? É certo ou é errado? É polêmico, mas eu vim esclarecer, porque se estiver escrito eu creio. Então, falar em línguas ou não falar, pode ou não pode, é certo ou errado? Uma primeira coisa que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 39, Paulo disse: portanto, irmãos, então Paulo está falando com os crentes, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Bíblia, papel e caneta, sublinha aí, ó. E não proibais o quê? O falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Paulo disse: irmãos, procurai com zelo profetizar. O que é profetizar? Ainda no capítulo 14, olha o versículo 3. Coríntios 14, 3. O que é profetizar? O que profetiza, Coríntios 14, 3, o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, profetizar, diga comigo, profetizar é falar com os homens, para edificação, para exortação, para consolação. Então, em Coríntios 14, 39, quando Paulo diz procurai com zelo profetizar, o que ele está dizendo? Procurai com zelo, verso 3, falar aos homens para edificá-los, para exortá-los e para consolá-los. Está claro ou não está claro? Quando ele diz em Coríntios 14, 39, procurai com zelo profetizar, não é para você sair por aí dando cambalhota e falando, o Joãozinho vai casar com a Maria e Deus está me dizendo que você deve mudar de sua casa, largar o seu marido. Isso não é profetizar. Isso é adivinhação carnal, que Deus é contra e ele mesmo abomina. Não tem nada a ver com a sã doutrina. Então, vamos deixar claro, profetizar não tem nada a ver com adivinhar a vida de ninguém, hein? Amém? Profetizar não é dizer o que vai acontecer com a pessoa no futuro. Isso não é profetizar. Profetizar é o quê? Coríntios 14. Profetizar é o quê? 1 Coríntios 14, verso 3. Falar aos homens para edificação, para exortação, para consolação. Isso é profetizar. Diga comigo, profetizar é falar aos homens para edificação, para exortação, para consolação. Então, quando você fala com os homens, edificando-os, você está profetizando. Quando você fala com os homens, exortando, está escrito, irmão, você está profetizando. Quando você fala com os homens, consolando, olha, Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também será com aqueles que estão aqui. Então você está consolando, você está profetizando. Quem entendeu? Diga, é isso que é profetizar. Diga, é falar aos homens. Olha o verso 3, ó, para edificação, exortação e consolação. Está claro ou não está claro? Tem nada a ver com profetizar da igreja pentecostal, hein? Não tem nada a ver com aquele profetizar pentecostal. Profetizar segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, segundo o apostolado, é falar, Coríntios 14, 3, é falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Quem entendeu, diga amém. Então o tema hoje, falar em línguas ou não falar em línguas? Pode ou não pode? Está certo ou está errado? Primeira coisa para começar a mexer num assunto desse é ler 1 Coríntios 14, 39, onde Paulo disse, não proibais o falar em línguas. Olhem para mim. Então o assunto aqui que nós estamos vendo é o quê? O assunto aqui já não é se é certo ou se é errado, se pode ou se não pode. O assunto aqui que Paulo está dizendo, se ele disse não proibir falar em línguas, então a questão não é proibir. A questão é o quê? Doutrinar. E é o que eu vou fazer agora.
Você entendeu? Olha para o verso 39, que eu vou começar a ministração. Olha o 39, ó. Procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Diga comigo, essa é a instrução de Paulo para a igreja. Diga, não proibir o falar em línguas. Então, conforme está escrito em Coríntios 14, 39, pode ou não pode falar em línguas? Pode, porque ele disse que não pode proibir. Está claro ou não está claro? E o assunto aqui hoje não é se você fala ou se você não fala em línguas. Eu não vou mexer nesse assunto. Está claro aí? O assunto aqui não é se você fala ou se você não fala. O assunto aqui é se pode ou se não pode. Se está certo ou se está errado. O tema, falar em línguas ou não falar em línguas. Pode ou não pode? Está certo ou está errado? De conformidade com Coríntios 14, 39, de primeira mão, Paulo já disse para não proibir o falar em línguas. Então, se não é para proibir, quer dizer que se pode falar. Já está respondendo. Mas como é que pode falar? Quando se pode falar? Agora vem um subtítulo aqui, ó, a ordem no culto. Agora vem um subtítulo. O tema hoje, falar em línguas ou não falar em línguas. O subtítulo, a ordem no culto. Por que ordem no culto? Porque em Coríntios 14, 39, Paulo diz para não proibir o falar em línguas. Está claro para vocês? Bom, então agora, se você já entendeu a instrução de Paulo, qual a instrução de Paulo para a igreja? Não proibir o falar em línguas. Dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Então, sobre o assunto de falar em línguas, segundo a Bíblia, segundo Paulo, segundo a Nova Aliança do Novo Testamento, não se pode proibir o falar. Está claro ou não está claro? Então, diga comigo, essa é a instrução de Paulo. Agora tem uma pergunta. Se Paulo disse para não proibir falar em línguas, diga comigo, por que ele disse para não proibir falar em línguas? Por causa de 1 Coríntios 12, verso 7. Volta uma página aí, confere na sua Bíblia. Por que Paulo disse para não proibir o falar em línguas? Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então por que Paulo em Coríntios 14, 39 diz para não proibir falar em línguas? Por causa da manifestação do Espírito Santo. Como é que você vai proibir o falar em línguas se houve uma manifestação do Espírito Santo? E corre para Tessalonicenses. Olha lá o que Paulo disse. Ó. 1 Tessalonicenses, já achei, capítulo 5, versículo 19. Tem que ser rápido. 1 Tessalonicenses 5, 19. Olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5, 19, Paulo diz: não extingais o Espírito. Uma outra versão, não apagueis o Espírito. Uma outra versão, o Espírito não apagueis. Quer dizer, então não se pode apagar, abafar o Espírito Santo. Amém? Isso é instrução de Paulo. Não apagueis o Espírito. Tessalonicenses 5, 19. Por que não apagueis? Coríntios 12, 7. Por causa da manifestação do Espírito Santo. Então, em outras palavras, fica claro que o Espírito Santo se manifesta com quê? Vai lá em Coríntios 12. Ou como ele se manifesta? A pergunta mais certa é essa. Diga, como o Espírito Santo se manifesta? Coríntios 12, versículo 8. Como é que ele se manifesta? A um pelo Espírito. Está claro? Não apagueis o Espírito. Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis por quê? Coríntios 12, 7. Por causa da manifestação do Espírito Santo. Diga, como que ele se manifesta? Coríntios 12, verso 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Pastor, mas nós estamos falando de falar em línguas. Não, eu vou chegar lá. Vamos ver se está na lista aqui. Coríntios 12, verso 8. Como que o Espírito Santo se manifesta? A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, que é conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Tudo isso aqui é através de uma manifestação de quem? Do Espírito. Está no verso 7, não está no verso 7? Versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito fé, Coríntios 12, 9. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar.
Verso 10. A outro operação de milagres, a outro profecia. O que é profecia? Coríntios 14:3 é falar aos homens para edificação, exortação, consolação. Amém? Coríntios 12, verso 10. A outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro o falar em línguas, que é variedade de línguas, ou seja, vários tipos de línguas. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, tá? A língua estranha, como a Bíblia diz, Jesus disse, e também Isaías, a língua estranha que é dada, é bom você escrever isso, tá? A língua estranha que é dada pelo Espírito, ela não é uma língua carnal. Ela não é uma língua dada pelos homens. Você não aprende a falar com os homens essa língua que é dada pelo Espírito Santo. Está claro aí? Se ela é dada pelo Espírito Santo, como é que você vai aprender com os homens? Então diga, não se aprende a falar em línguas com os homens. Diga, falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo que me é dada. Está claro? Eu não estou falando em linha com o que está escrito? Coríntios 12, 7. A manifestação é dada. Manifestação é dada. Verso 10. A outro o falar em línguas. Então é dado pelo Espírito Santo o falar em línguas. Através de uma manifestação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Coríntios 12, 10. A outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Não é tradução de línguas, hein? Por que não é? Diga comigo. Por que não é tradução de línguas? Porque não é idiomas. Não é alemão, não é inglês, não é espanhol, não é japonês. Se fosse alemão, se fosse inglês, se fosse russo, seria tradução de línguas. Tradução, inglês, house, casa, home, lar, orange, laranja, apple, maçã, egg, ovo. Então aí eu estou traduzindo um idioma. Por isso que Coríntios 12, verso 10, não diz tradução de línguas, porque não são idiomas. São línguas várias, como diz, variedade de línguas, dadas pelo Espírito Santo. Verso 7, através de uma manifestação. Dá um sinal se está claro. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo e aprendendo? Papai. Então, Coríntios 12, verso 10, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro o falar em línguas ou variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Diga assim, como é que funciona tudo isso? Coríntios 12, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera. Verso 11 opera, verso 7 se manifesta. Está claro aí? Está claro ou não está claro? Verso 11 opera. Quem que opera? O Espírito Santo. Verso 7, quem que se manifesta? O Espírito Santo. Está claro? Então Coríntios 12, 11, que vou mudar de assunto. Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Diga, quais coisas? As coisas do verso 8 até o verso 10, que são os dons espirituais. Amém, abençoados? Fica claro que nós estamos no que está escrito. Amém? Nós estamos na Bíblia. Aqui não tem interpretação. Aqui não tem o que eu acho. Aqui não tem o que eu penso. Aqui não tem o para mim. Aqui não tem... Não, sabe o que é? É que naquele tempo... Não, aqui não tem isso. Aqui é o que está escrito. E o que está escrito não pode mudar. Amém, abençoados? Então, Coríntios 12, 11. Mas um só... Aliás, eu estou te explicando o que Paulo explicou para os coríntios. E o que ele explicou para os coríntios, ele explicou para a igreja. E nós somos a igreja. Então Paulo não está aqui, eu estou explicando no lugar dele. Eu posso? Posso. Por quê? Porque ele disse, eu pus o fundamento e outro edifica. É o que eu estou fazendo. Está claro aí? Coríntios 12, 11. Ou seja, eu estou falando o que ele falou. Percebe? Eu posso mudar? Não, porque está escrito. Essa é a diferença do MGA. Se tiver escrito, eu creio. O MGA é um ministério sério, para pessoas sérias.
que levam a sério a palavra de Deus, o que está escrito. Então aqui nós não mudamos não, irmão. Tem gente por aí mudando. Tem uns aí no Rio de Janeiro que já mudou. Eles vão dando interpretação, vão falando o que eles acham, o que pensa que é, ou como deve ser, e eles vão tirando, vai mudando, eles vão moldando do jeito que eles pensam que é. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que andar em linha como está escrito. O que Paulo explicou e ensinou à igreja é o que eu tenho que pregar, explicar e ensinar à igreja. Eu não posso mudar uma vírgula. Amém? Pastor, mas diz que havendo línguas cessarão. Eu vou ler daqui em 1 minuto, vou ler esse texto. E aí você vai ver que não cabe interpretação. Cabe entender o que está escrito. Para terminar, Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera, e é bom que você saiba quem que manifesta, quem que faz isso, quem que opera. Um só, Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, como? Distribuindo particularmente a cada um como quer. Diga glória a Deus. Diga amém. Pastor, esse negócio que eu ouvi falar que havendo língua, vamos ler já. 1 Coríntios 13, do lado. Olha aí, ó. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, versículo 8. Presta atenção no que está escrito, hein? Diga, porque nós não podemos mudar o que está escrito. Então presta atenção no que está escrito. Tem gente entendendo errado, hein? Ou por ignorância ou mal intencionado. Mas nós não podemos mudar o que está escrito. 1 Coríntios 13, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia, cessou. Amém? Amém? Eu vou ler de novo, hein? Coríntios 13, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecia, cessou. Amém? Amém? Cessou? Cessou quer dizer que acabou. O que está escrito aqui? Cessarão. Pô, quem já foi na igreja, na escola, hein? Cessarão, o verbo cessar. Cessarou, cessarão. Ó, olha para mim. Cessou, diga passado. Cessa, diga presente. Cessarão, futuro. Está escrito cessou ou cessarão? Bom, se está escrito cessarão, então quer dizer que ainda não cessou as profecias. Está claro ou não está claro? Ou não é o que está escrito? Eu não posso mudar o que está escrito. Eu tenho que entender como está escrito. Eu não posso mudar. Eu tenho que entender como. Se tiver alguém errado, é qualquer um menos o que está escrito. Não está escrito que cessou, que acabou. Está escrito cessarão. Continua. Coríntios 13, verso 8. Havendo línguas, desapareceu. Não tem mais. Amém? É isso que está escrito? Verbo desaparecer. Está escrito o quê? Desapareceu, passado. Desaparece, presente. Ou desaparecerão, futuro. Qual que está escrito? Então, se está escrito desaparecerão, por mais burro que eu seja, ou fosse, se está escrito desaparecerão, então ainda não desapareceu. Eu não preciso de uma revelação do além para entender isso aqui. Eu só estou lendo e entendendo o que está escrito. Verbo, Coríntios 13, 8. Havendo profecia, sublinha, cessarão. Diga, cessarão. Diga, o verbo está no futuro. Diga, não cessou ainda. E por que não cessou ainda, hein? Só tem uma resposta. Só tem uma resposta certa. Por que está escrito cessarão e não está escrito cessou e nem cessa? Por que está escrito cessarão? Porque não cessou ainda? Porque a igreja ainda está aqui. Por isso que não cessou. Quando a igreja for tirada da terra, no arrebatamento, aí cessará. Porque a igreja não vai estar mais. Então, cessarão. Quem está entendendo? Não cessou ainda, porque a igreja está aqui. Não interessa o tempo que a igreja está aqui. Mas lá em Atos, 2000 anos atrás. A igreja começou em Atos. Faz 2000 anos que a igreja está na terra. Então não cessou ainda, porque a igreja ainda está aqui. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo?
é assim que está escrito, é assim que nós temos que entender. E não importa o tempo que passou, se passou uma semana, se passou um mês, ou se passou 2000 anos. O que Paulo disse, ele disse para a igreja. E a igreja não está aqui na terra ainda? Então ainda não cessou. As línguas ainda não desapareceu. Porque a igreja ainda está aqui. E outro motivo por que não desapareceu. Porque se a igreja está aqui, o Espírito Santo também. Ele não habita em você? Então tem gente ensinando errado, hein? Na ignorância ou mal intencionado? Querendo mudar a igreja de Jesus. Tem gente ensinando errado, hein? Então vamos deixar claro. Coríntios 13, verso 8. Diga comigo. Diga, segundo o que está escrito, as profecias não desapareceram. Diga, ainda não. Diga, segundo o que está escrito, as línguas não desapareceram. Diga, ainda não. Diga, porque a igreja está aqui. Diga, porque o Espírito Santo está aqui. Isso ficou claro? Vamos terminar que eu vou entrar em outro assunto. Coríntios 13, 8. Havendo profecia, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. E a prova, a maior prova que tantas profecias como as línguas ainda permanecem, a maior prova está aqui na terceira parte de Coríntios 13, 8. Ó. Havendo ciência, ou seja, havendo conhecimento, passará. No futuro, não passou, não passa, passará. Você consegue perceber aí que os três verbos estão no futuro? Diga comigo, cessarão, desaparecerão, cessará. Não é cessou, não é cessa, é cessará. Não é passou, não é passa, é passará. Diga, os três verbos estão no futuro. Olha, alguns que dizem por aí que as línguas já passou, está falando besteira. Por quê? A prova que estão falando besteira. Porque eles estão ainda ensinando a Bíblia. Se estão ensinando, estão trazendo conhecimento. Mas se as línguas cessou, então não é para ninguém mais ensinar ninguém. Não é para trazer conhecimento. Porque havendo conhecimento, conhecimento passará. Então por que está ensinando ainda? Porque se passou as línguas, passou o conhecimento e passou a profecia. Como é que passa um e não passa dois? Paulo falou de três. Diga, profecia, línguas e conhecimento. Olha os falsos mestres. Falsos mestres. Como é que fala que passou as línguas se não passou profecia nem conhecimento? Para de falar besteira, meu. Vai ler mais a Bíblia. E pede a Deus entendimento. Posso ouvir um amém? Amém? Para de falar besteira, meu. Para de falar besteira. Para de falar besteira. Três verbos desaparecerão. Coríntios 13, verso 8. Cessarão. Passará. Três verbos no futuro. É irracional dizer ou pensar que as línguas já passou e o conhecimento não. Aí tem que ser muito jumento para pensar isso aí, né? Não é racional, não é coerente, não é lógico. É erro mesmo, erro doutrinário. É uma meia-verdade, é um falso ensino. Se os três verbos estão no futuro, ou passou os três, ou não passou nenhum. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Continua ainda. Bom, o tema hoje, diga comigo, falar em línguas ou não falar em línguas? Pode ou não pode? Está certo ou está errado? Segundo Paulo em Coríntios 14, 39, a primeira coisa que ele disse, a instrução para a igreja é o não proibir. Então, pastor, como é que eu faço agora? Porque às vezes eu vejo bagunça em algum lugar por aí, hein? Eu vejo desordem. Eu vejo bagunça, eu vejo carne. Como é que faz? Paulo disse para não proibir falar em línguas. Tem gente que tá fazendo da igreja um carnaval. Como é que eu faço? Então, abençoado, primeiro, não é para proibir falar em línguas. Ah, mas está uma bagunça,
Espera um pouquinho. Não é para proibir falar em línguas. É para doutrinar a igreja. É para doutrinar os crentes, entre aspas, carnais. É para instruir, e é o que eu vou fazer agora. 1 Coríntios capítulo 14, abre aí, vamos ensinar. Se não é para proibir falar em línguas, é para doutrinar, é para ensinar a não fazer o errado. Diga comigo, o apostolado não proíbe o falar em línguas. O endereço é Coríntios 14, 39. Amém, abençoado? Diga, o apostolado não proíbe falar em línguas. Diga, por causa da manifestação do Espírito Santo. Tá claro? Ó, vê se nós estamos em linha com o que está escrito. O apostolado não proíbe falar em línguas. Coríntios 14, 39. Por quê? Por causa da manifestação do Espírito Santo. Coríntios 12, verso 7. Que Paulo diz para não apagar o Espírito. Em Tessalonicenses 5, 19. Está claro ou não está claro? Hein? O MGA é extremamente bíblico. Amém? Se tiver escrito, eu creio. Bom, a questão então não é proibir o crente de falar em línguas, mas doutriná-lo. Por exemplo, agora, ou a partir de agora, 1 Coríntios capítulo 14, começando no versículo meia dúzia, Bíblia, papel e caneta. Porque se não te ensinaram lá atrás, ou se te ensinaram errado, Bíblia, papel e caneta. A questão não é proibir de falar em línguas, porque Paulo diz para não proibir. Então qual que é a questão então, pastor? Se a questão não é proibir, a questão é doutrinar a igreja. O que é doutrinar? Ensinar a igreja. Quem que é a igreja? Os crentes, as ovelhas que congregam. Então tem que ensinar elas. Se não ensinar, vira bagunça. E se ensinar errado, também vira bagunça. E se proibir, está mais errado ainda. Porque Paulo diz para não proibir. Está claro ou não está claro? Então vamos doutrinar então sobre o falar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 6. Olha como que Paulo doutrinou sobre esse assunto de falar em línguas. Coríntios 14, 6. Agora, irmãos, circule aí, ó, duas letrinhas. Agora ele vai começar a ensinar sobre esse negócio de falar em línguas ou não falar em línguas. Agora ele vai ensinar. Primeiro ele diz para não proibir. Então, se não é para proibir, então pode falar. Amém? Mas, agora ele vai ensinar. Coríntios 14, 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de qual assunto que Paulo está tratando aqui? Falando em línguas. Está claro? Vamos falar, vamos ter o mesmo modo de pensar. Coríntios 14, 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não falasse ou por meio da revelação? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou o diabo pela sua morte. Eu estou falando por meio da revelação. Se é que tem alguém aqui acompanhando o versículo 6, que é o que eu estou ensinando e falando. Coríntios 14, 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, o que vos aproveitaria se eu não vos falasse por meio da revelação ou do conhecimento, irmãos? Em Gálatas 4, tal, porque aqui em Efésios, então Colossenses. Isso é conhecimento. Se eu for ter convosco falando em línguas, vai aproveitar o que para vocês se eu não falar por meio da revelação ou do conhecimento ou... Verso 3, edificando, exortando, consolando, ou seja, por meio da profecia. Ou da doutrina, está escrito, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, isso não vem de vós. Irmãos, eu estou lendo e dando exemplo, pelo amor de Deus, eu não acredito que tenha alguém que não possa estar entendendo o que eu estou falando aqui. Eu estou falando grego? Eu vou ter que falar isso aí. Será que eu estou falando grego? Eu estou lendo e dando exemplo. Quer que faça de novo? Coríntios 14, 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas. Então imagina Paulo chegando. Vocês estão entendendo alguma coisa? Claro que não. Salvo se eu interpretar, mas eu não interpretei. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, irmãos, verso 6. Se eu for ter convosco falando em línguas,
Que vos aproveitaria se eu não vos falar, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Em outras palavras, ele está dizendo que se eu vim ter convosco falando em línguas, não vai aproveitar em nada para vocês. Porque no verso 4 diz: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Por isso que no verso 6 ele disse: irmãos, pela quarta vez, hein? Pelo amor de Deus, pela quarta. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se eu não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Quer dizer, não vai aproveitar para nada. Porque o verso 4 diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Verso 6, mas se eu vim ter convosco, então eu sou edificado e vocês não aproveitam para nada. Só se eu falar por revelação, pelo conhecimento, pela profecia ou pela doutrina. Pelo amor de Deus, tem alguém entendendo o que estou falando aqui? Então Paulo está proibindo alguém de falar em línguas? Não, ele está explicando que não tem fruto para quem está ouvindo se eu chegar aqui falando em línguas. É isso que ele está falando. Então ele está me dizendo o quê? Vou falar de mim, vai. O que ele está dizendo? Marcos, seja sensato. Seja inteligente, Marcos. Como assim, Paulo? Marcos, presta atenção. Como é que você vai chegar na igreja falando em línguas? Quando ele diz falando, é pregando. É que eu vou pregar. Culto de quarta-feira, 1h e pouco eu estou pregando. Eu vou ficar 1h e pouco falando em línguas. Vocês vão entender o quê? Culto de domingo, tem culto de louvor, 1h de louvor, depois tem ministração das pastoras, depois tem o apostolado, 3 horas de culto. Imagina 3 horas falando em língua. A igreja vai entender alguma coisa? É o que ele está dizendo no verso 6, ó. Que vos aproveitaria se eu vier ter convosco falando em línguas? Dá um sinal quem está entendendo. Ele está dizendo para não falar em línguas? Ele está proibindo falar em línguas? Ele está doutrinando a igreja e explicando que quem fala em línguas, olha o verso 4, ele edifica a si mesmo. Mas se eu for ter com vocês falando em línguas, vocês não serão edificados. Salvo se, verso 4, segunda parte. Olha o verso 4. O que fala em língua edifica a si mesmo e o que profetiza edifica a igreja. Então a igreja, é bom você escrever, a igreja, que são as pessoas, as ovelhas, só são edificadas através da profecia, verso 4. Alô? Através do verso 4, a igreja é edificada somente através da profecia. E o que é profecia? O que é profetizar? De novo, versículo 3. De novo, versículo 3. O que profetiza, ou o que fala profecia, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olhem para mim. Então, o que Paulo está dizendo? Profetizar é uma coisa, falar em línguas é outra. Quem fala em línguas, verso 4, edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza, edifica quem? A igreja. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então, se falar em línguas edifica-se a si mesmo, pela quinta, sexta, sétima vez, versículo 6, o que vos aproveitaria se eu vier aqui falando em línguas? Nada, é o que ele está falando. Ele está proibindo alguém de falar em línguas? Não, ele está te fazendo entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo está doutrinando a igreja. Olha, se você falar em línguas, verso 4, você está se edificando. Não, Paulo, mas eu vou pregar hoje, mas você vai pregar, então você não pode chegar falando em línguas. Por quê? Porque ninguém vai te entender. Ninguém vai ser edificado. De novo, verso 6. Que aproveitaria se não for pela revelação? Revelação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso é revelação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Isso é revelação. Conhecimento, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra, todos os J31, isso é conhecimento. Olha o verso 6, ó. Profecia, que é o verso 3, falar com os homens edificando, exortando, consolando.
Ou o quarto do verso 6, doutrina. Está escrito, irmão, salvação é pela graça, não é pelas obras. Estou doutrinando. O que Paulo está dizendo? Na pregação, na ministração, tem que falar de um modo que as pessoas entendam. Porque verso 6, de novo, se eu vier ter convosco falando em língua... Lê o verso 6 aí mais uma vez. Está claro ou não está claro? Melhor que isso não tem como, hein? Não, melhor, não tem como melhor que... Olha o verso 6. Por que Paulo não está proibindo falar em línguas? Por causa do 39. Irmãos, não proibais falar em línguas. Não, Paulo, mas tem lá um irmão lá, tem uma irmã, Paulo lá na igreja lá. Não, então presta atenção, irmão. Verso 6, de novo. Verso 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Porque ninguém vai entender nada. Então não tem proveito nenhum falar em línguas no meio das pessoas. Salvo se houver, vamos lá, Coríntios 14, olha lá, ó, versículo 27. O mesmo capítulo 14, verso 27. Se alguém falar em língua, ele está falando da hora da pregação, da hora da ministração da palavra. Ele não está falando sobre culto de louvor. Ele não está falando de culto coletivo, de adoração, onde 100, 500, 1000, 1 milhão pode estar adorando a Deus e 1 milhão pode estar falando em línguas e edificando a si mesmo. Por quê? Porque não está tendo pregação, está tendo adoração, está tendo júbilo, temor, reverência. Então 1 milhão pode falar, a terra inteira pode falar em línguas. Mas quando for pregar a palavra na ministração, então... Verso 6, que aproveitaria se eu for ter com vocês falando em língua? Quem está entendendo a diferença? Quem está entendendo ou só eu entendo? Só eu entendo. Será que só eu entendo? Verso 27, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Coríntios 14, 27, se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. Sublinha, e por sua vez haja o quê? Tem que ter interpretação. Por quê e para quê, hein? Quem quer responder? Essa é fácil, hein? Por quê e para quê que tem que ter interpretação? Por quê e para quê? Para que a igreja seja edificada. Verso 6. Senão não aproveita nada. Pelo amor de Deus, só quem tem. Vocês nunca ouviram isso. Ninguém ensina essas coisas. Os falsos pregadores, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsos ensinos, falsos evangelhos, proíbem os crentes de falar em línguas. É mais fácil proibir do que ensinar, né? Não é o que eu estou fazendo? É mais fácil falar que o livro do Apocalipse é um jornal velho, que é uma blasfêmia, que é uma heresia. É mais fácil falar que o livro do Apocalipse não existe, que é uma mentira, do que você ensinar ele. É mais fácil você proibir as pessoas falar em línguas cheias do Espírito Santo do que você doutrinar as pessoas. O falso mestre, ele proíbe ao invés de ensinar. E isso é igual um pregador da lei, que ao invés de ensinar, de doutrinar, proíbe, dizendo não. Crente não pode, crente não pode, crente não. Ao invés de ensinar, coloca uma lei. Então está cheio de pregadores em graça aí, igual o pregador da lei, dizendo não, não e não. Quando Paulo disse não, proibais o falar em línguas. Está claro ou não está claro? Uma vergonha, uma irmã me disse esses dias, de uma igreja aí, aqui em São Paulo, que diz que é uma igreja em graça. Uma vergonha o que a irmã me disse, que estava num culto de louvor e o Espírito Santo se manifestou e as pessoas começaram a glorificar a Deus e a falar em língua, glorificar, e o dono da igreja chegou. O que é isso aqui, hein? Pode parar, vamos parar. O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Você não lê a Bíblia não, meu? Pelo amor de Deus, hein? Você não lê a Bíblia? Um pastor perguntar o que está acontecendo? O líder, o responsável, perguntar o que está acontecendo quando vê pessoas cheias do Espírito Santo. Porque ele não quer essa manifestação de Deus na igreja dele. Porque lá a igreja é dele, não é de Jesus, a igreja é dele. Então na igreja dele,
Ele não quer. Quem está entendendo, hein? O que é uma vergonha, o que é uma aberração. A prova que é um falso mestre, que é um falso líder, falso pastor, trazendo um falso ensino. É a prova. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Jesus disse: sobre a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Efésios 1, 22. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o responsável, Ele é o autor da eterna salvação, que Paulo diz. Por isso que Paulo diz para não proibir falar em línguas. Porque o Espírito Santo está na igreja. A igreja somos nós. A igreja não é de um homem. Não foi um homem que comprou a igreja. Não foi um pastor, um apóstolo, um profeta que derramou o sangue pela igreja. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Não de bispo, não de pastor, não de apóstolo. A igreja não é de um homem. A igreja é de Jesus. Ou só eu que sei disso? Você sabe do que eu estou falando. Agora você consegue entender a verdade como ela é? Porque quando no tempo que estava cega, acho que não enxergava também, não via. Não é? Estava cega, cego não vê. Mas a verdade é essa. Agora é lamentável alguém se dizer pastor, bispo, apóstolo, profeta, sei lá o quê, evangelista. É lamentável alguém dizer que é pastor, que é bispo, sei lá o quê, e quando chega no meio dos crentes, vê nitidamente o Espírito Santo manifesto. Eu acabei de ler aqui, ó, Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito, que é o que ele fez lá. Você está me entendendo? Está ficando claro agora? É o que ele fez. Paulo disse: não apagueis o Espírito. As pessoas glorificando a Deus, sentindo a presença de Deus, e um homem: ó, o que é isso aqui? Vamos parar com isso aqui, hein? Não quero isso aqui não. Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Graças a Deus que eu não sou assim. E não quero glória e honra para mim. Mas a questão é que eu vivo e creio e prego e ensino como está escrito, que é dever e obrigação de todo que se diz pastor, apóstolo, profeta, evangelista, presbítero, diácono, evangelista, pregador. É obrigação de todo aquele que está com a palavra na mão. No mínimo, entender e discernir a manifestação de Deus no meio do seu povo. É o mínimo que um pregador tem que ter, discernimento de perceber Deus no meio do seu povo. Porque o povo é dele, a igreja é dele. Amém? E se tal homem não entende isso, seja quem for, não serve para servir. Se tal homem, seja quem for, não entende, não discerne, não serve para servir. Você está em lugar errado. Se você está num lugar assim, você está na igreja dos homens, não na igreja de Jesus. Está na igreja dos homens. Se você está numa igreja que o pastor fala: não, eu não quero que fale em línguas aqui, hein? Então você está na igreja dos homens. Porque na igreja de Jesus, Paulo disse em Coríntios 14, 39, e também tem na sua Bíblia, Paulo diz para não proibir falar em línguas. Se você está em alguma igreja que o pastor fala: não é para falar em línguas aqui, hoje não se fala mais, isso era para aquele tempo, você está no lugar errado. Você não está na igreja de Jesus, está na igreja de um homem. Está na igreja de um homem. E homem não tem igreja porque homem não morreu pela igreja. Homem não derramou o sangue pela igreja. Você está sendo manipulado por um homem e não guiado pelo Espírito Santo. Falei. Está claro ou não está claro? Então a questão não é proibir. Fala bem forte. Diga: a questão não é proibir o falar em línguas. Diga: é ensinar e doutrinar a igreja. Quem está entendendo? A questão não é proibir, porque Paulo diz para não proibir. E não proibir por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta. E ele se manifesta, Paulo disse: não apagueis o Espírito. Que tem alguns que faz isso. Está me entendendo agora? Tem alguns que abafa, que apaga o Espírito. Porque a igreja é dele. Então ele prefere uma igreja morta, igual um velório, do que uma igreja avivada com pessoas cheias do Espírito Santo, que não é o nosso caso, graças a Deus.
Não é o nosso caso. Porque se vocês não forem cheios do Espírito Santo, não tem sentido ser pastor enviado por Deus. Não tem sentido, Ué, eu estou falando de Deus que habita em você e você não vai sentir Ele em você. Aí ele eu falo que Ele habita em você, aí Ele se manifesta em você, eu mando Ele parar. Eu falei que Ele habita em você, Ele se manifesta em você, eu falo, não, ó, você está percebendo que não tem lógica, que não é racional? Está percebendo como que é a igreja do homem? A igreja do homem ela é confusa. Por quê? Porque ela não é em linha com a palavra de Deus. Ela é em linha do modo que ele crê, ou que ele acha, ou que ele pensa que é. Mas aqui no MG é diferente, irmão. Aqui, se estiver escrito, eu creio. Amém? O tema hoje diz assim, falar em línguas ou não falar em línguas. Suponha que eu não saiba se pode, se não pode, se é certo, se é errado. Mas ao ler Coríntios 14, 39, se eu não soubesse, eu já aprendi que Paulo disse, não proibais o falar em línguas. Então, se não pode proibir, então pode falar. Está claro ou não está claro? Não é um entendimento? Não proibais falar em línguas, então se pode falar em línguas. Agora, Paulo, ele não está proibindo falar em línguas, mas ele está doutrinando e ensinando os crentes, a igreja. Quem está entendendo? 1 Coríntios 14 ainda, coloca o seu dedo aqui, no versículo 18. Olha o que Paulo está falando. Você tem uma Bíblia, é só acompanhar. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que Paulo diz. Dou graças ao meu Deus, sublinha aí, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então Paulo está dizendo aqui que ele falava em línguas. Isso está claro para você? Que Paulo falava? Mas veja o verso 19. Olha a sabedoria que Paulo tinha. Coríntios 14, 19. Todavia eu, 18, eu que falo em línguas mais todos vós, 19. Eu antes quero falar aonde? Então circule na sua Bíblia, na igreja. Circule aí, na igreja. E quando diz na igreja, diz no meio das pessoas. Porque a igreja não é uma pessoa. É bom você escrever isso, hein? Uma pessoa não é a igreja. Uma pessoa é templo do Espírito Santo. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Coríntios 3,16. Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus que habita em nós, proveniente de Deus? Não sois vós mesmos, fosse comprados por bom preço. Então, você sozinho não é igreja, hein? A igreja não é uma pessoa. Uma pessoa é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Agora, muitas pessoas juntas, congregadas, aí já é a igreja, do grego eclésia, que significa ajuntamento ou agrupamento de pessoas salvas. Não é pessoas jogando futebol. Não é pessoas num baile funk. Não é pessoas no pagode. Não é pessoas no forró. Ah, pastor, eu passei ali no forró, tem 1.500 pessoas. Não, eu não estou falando de pessoas ajuntadas para o forró, para coisas da carne. Estou falando de pessoas, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. No forró não tem ninguém reunido no nome de Jesus. É ou não é verdade? No pagode tem 1.500 pessoas, mas não tem ninguém lá reunido no nome de Jesus. Ele está lá no pagode, ele está no forró, está no baile funk. Agora, a igreja se reúne em nome de Jesus. Várias pessoas. Então é a igreja reunida em nome de Jesus. Aí é a igreja. Ficou claro? Então, Coríntios 14, coloca o dedo no 19. Todavia eu antes quero falar aonde? Ou seja, no meio das pessoas que estão reunidas, congregadas. Coríntios 14, 18. Eu falo em línguas, mas todos vós. Agora, 19. Todavia eu quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Olhem para mim. Irmãos,
Pela graça, vocês são salvos e abençoados em Cristo Jesus. 5 palavras com o meu entendimento. Verso 19. Para que eu possa também instruir os outros. Do que falar 10.000 palavras em língua. Paulo está proibindo alguém de falar em línguas? Não por causa do verso 39. O que Paulo está fazendo aqui? Doutrinando. Ensinando a igreja como? Ele disse, irmãos, não sejam ignorantes. Não sejam radicais, intransigentes. Irmãos, presta atenção, irmão. Eu falo em línguas. 19. Agora, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 10.000 em línguas, que vocês não vão entender nada por causa do verso 6. Que vos aproveitaria se eu chegasse aqui falando em línguas? Só quem entendeu, pelo amor de Deus. Só quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Coloca o dedo no verso 20. Coríntios 14, 20. Irmãos, pelo amor de Deus, presta atenção. É o que ele está falando, né? Não sejais crianças no entendimento. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. É isso que ele está dizendo aqui. Quem está entendendo o que ele está falando? É o que Paulo está dizendo. Irmãos, entenda o que eu estou falando, que uma coisa é uma coisa, outra coisa. Uma coisa é o verso 4, que você fala em línguas e edifica-se a si mesmo. Outra coisa é o verso 6, que se você falar em línguas no meio de todo mundo, ninguém vai entender nada, não vai aproveitar para nada. Paulo, então não posso falar em línguas? Irmão, 18, eu falo em línguas. 19, agora presta atenção. Na igreja eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. Então eu vou pregar, tá? Eu vou pregar, domingo eu vou pregar, tá? Você vai ser um pregador, tal. Graça e paz, abençoados de Deus. Pela graça vocês são salvos. Há anjos em vosso favor. Glória a Deus pela sua vida. 5 palavras com entendimento. Do que eu chegar aqui e ficar falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Verso 6. Que não vai aproveitar para nada. Salvo se eu fizer o verso 27. 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, sublinha. E por sua vez que haja interpretação. Por quê? Se não houver interpretação, a igreja não será edificada. Diga, e esse é o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? E não só você. Porque se você falar em línguas, verso 4, quem que vai ser edificado? Você. Olha o verso 4. Se você falar em línguas, quem que vai ser edificado? Você. Agora, se você fala em línguas para a igreja, a igreja vai ser edificada como? Nunca! Só se houver interpretação. Mas você, sério mesmo que você vai ficar 1h30 falando em línguas, interpretando? Falando em línguas, interpretando? Falando em línguas, interpretando? Falando em línguas, 1h30, sério? Quando acabar, você vai estar morrendo, vai dar um infarto em você. É claro, irmão, presta atenção, irmão. Olha o verso 20. Olha o verso 20, irmãos. Não seja criança no entendimento, irmão. Pelo amor de Deus, entenda. É isso que Paulo está falando. Diga bem forte, o que Paulo está falando? Que não tem necessidade de, na igreja, você estar falando em língua e interpretando. Falando em língua, não tem necessidade. Por quê? Fala logo por profecia. Verso 3, já edifica, já exorta e já consola. Não tem lógica. Não tem coerência. Não é racional. Fora o cansaço que vai ter. Agora você imagina eu no estádio do Maracanã, 50.000 pessoas, eu falando em língua e interpretando. Falando em língua e interpretando. Então eu já falo logo, irmão, vocês são abençoados em Cristo. Glória a Deus pela sua vida e anjos em seu favor. Pastor, mas eu não vou falar em línguas nunca. Verso 4. Se você falar em língua, você vai ser edificado. Não, mas eu estou na igreja. Ah, na igreja? Ah, então aqui, volta lá, ó, versículo 28. Coríntios 14. Ah, na igreja, né? Ah, você está falando na igreja? Então, verso 28. Mas se não houver interpretação, esteja como? Calado aonde? Está claro ou não está claro? Ou só eu que estou entendendo o que está escrito aqui? O que eu estou fazendo aqui? Doutrinando os eleitos de Deus. Então diga comigo,
Por que você está doutrinando os eleitos de Deus? Por causa do verso 30, aqui, olha lá. Por causa do verso 33. O que está escrito 33? Não ouvi. Coríntios 14, 33. O que está escrito 33? Então, como Deus não é Deus de confusão, o pastor tem por obrigação ensinar e doutrinar a igreja. E não proibir o falar em línguas. Está claro aí? O pastor tem por obrigação. 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não pregar o evangelho, se anunciar, me é imposta essa obrigação. O pastor tem obrigação. Quando eu digo pastor, o pregador. Mas eu não conheço, eu não sabia. Então não pode ser pregador. Então continua sentado. Então não pode ser pregador. Como que não sabe? Como que não sabia? Como que não conhece? Como que não entende? Então não pode. Paulo disse, não neófito, não inexperiente. É a instrução de Paulo. Então, se não sabia, tem que aprender. Não sabia, não conhecia, então não pode ser pregador. Por quê? 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. 26. Olha o verso 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando Paulo diz irmãos, ele está falando com quem? Com a igreja. Olha o 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos... O que a igreja faz? Se reúne. Nós não reúne aqui de quarta e de domingo? 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um tem 100, tem 500, tem 1000, tem 1 milhão. Cada um de vós, por causa do Espírito Santo, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O que Paulo disse? Faça-se tudo o quê? Para a edificação. 26. Faça-se tudo para a edificação. Diga, edificação como? Verso 40. Olha o 40. Olha o 40. Ó. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Por causa do verso 33, que Deus não é Deus. Deus não é Deus de bagunça. Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus de organização. Jesus orou, multiplicou os pães e os peixes. Tinha mais de 5.000 pessoas. Fora mulheres e crianças, disse Lucas. É gente, hein? Mais de 5.000 pessoas. Jesus orou, multiplicou os pães e os peixes. O que ele fez? Ele começou a jogar os pães para o alto. E quem quiser pegar, pega, jogou. Foi isso que ele fez? Você imagina a bagunça que ia ser. Sabe o que Jesus fez? Deu ordem aos discípulos para juntar montinho de 50 em 50. O que é isso? Organização. Por quê? Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Pelo amor de Deus, só eu que estou entendendo aqui? Só eu que entendo essa palavra? Quem está entendendo, hein? Dá glória a Deus que ele está entendendo. Abba, Pai. Então, você vê como que as coisas se encaixam. Pastor, pastora, pregador, obreiro, dirigente, líder. A responsabilidade é sua se houver bagunça no culto. Não joga no Espírito Santo, não. É o que Paulo disse, eu vou ler daqui a 1 minuto. Pastor, pastora, pregador, obreiro, quem tiver na liderança, se houver bagunça na igreja, se houver desordem na igreja, a culpa é sua. Porque Paulo está ensinando aqui, ó, faz mais de 2000 anos que ele ensinou a não ter bagunça, desordem. Não, porque o Espírito Santo manifestou. Ensina a igreja, doutrina a igreja. Não joga no Espírito Santo não, hein? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, olha aqui, ó. Versículo 32. Não joga a culpa no Espírito Santo não, se tiver bagunça na igreja, hein? Se tiver desordem, não joga em Deus não. Não, porque Deus manifestou. Ah, e você saiu chutando as cadeiras, quebrando, deu um soco no irmão, deu um tapa na cara. Não joga em Deus não, irmão. Não joga no Espírito Santo não. Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão submissos, sujeitos aos próprios profetas. Por quê? 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Alô? Está claro ou não está claro?
que Paulo disse em Gálatas 5, hein? Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então não joga no Espírito Santo não, hein? Não joga em Deus não. Irmão, quando Deus se manifestou, o irmão deu uma voadora, quebrou toda a mesa de som. Se quebrar aqui vai ter que pagar, hein? Aqui não tem conversa, hein? Que aqui não tem meninice. O Espírito Santo manifestou, se você jogar um microfone sem fio no chão, vai ter que pagar. Amém? Eu estou sendo mal educado? Estou te explicando a realidade. Aqui não tem criança, hein? Coríntios 14, verso 20. Olha lá, ó. Coríntios 14, 20. Não sejais criança no entendimento. Seja criança na malícia e adulto no entendimento. O Espírito Santo manifestou, você quebrou a cadeira, vai ter que pagar, hein? O Espírito Santo manifestou, quebrou a porta de vidro, vai ter que pagar. Não joga no Espírito Santo, não. Está claro ou não está claro? O Espírito Santo se manifesta, você dá uma voadora, quebra a mesa de som, custa mais de 5 mil reais. Não tem conversa, irmão. Se quebrar, vai ter que pagar. Está claro ou não está claro? Tem que tomar cuidado com o Espírito Santo de alguns lugares aí, né? Senão o Espírito Santo se manifesta, dá uma facada na pessoa, o Espírito Santo se manifesta, dá uma voadora na irmã, o Espírito Santo se manifesta, dá um murro no outro irmão. Quer dizer, que Espírito Santo que é esse? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diz que o irmão passou em frente a uma igreja pentecostal, estava uma barulheira tal, e aquela pancadaria. Aí um falou assim, Deus está operando, hein? O outro falou, e sem anestesia. Que o negócio estava feio lá dentro. Deus está operando. O outro falou, pelo que eu estou vendo, é sem anestesia. Irmão, diga comigo, está escrito, Deus não é Deus de confusão. Está claro ou não está claro, hein? Essa é a palavra que veio do Senhor, confirmada pelo que está escrito, digo por fé, testificado pelo Espírito Santo. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé. Senhor, graças eu te dou por esta noite, pela manifestação do teu Espírito Santo em mim, fazendo-me ensinar a tua palavra. Essa é a graça e esse é o apostolado. Como está escrito, não tem como errar, Senhor. Por isso que já nos foi dada a tua palavra. Não tem como errar. Pai, para a tua glória, sela esse entendimento verdadeiro, genuíno, verídico, bíblico, profético, apostólico. Sela na mente de quem me assistiu, de quem me ouviu, que o Senhor não é Deus de confusão, que o Senhor nunca proibiu ninguém de falar em línguas, mas ensinou a diferença de falar em línguas para a edificação e para a edificação da igreja quando há interpretação. Pai, para a tua glória, que o Senhor seja exaltado e glorificado por cada ovelha que aprendeu e que entendeu a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Porque esta é a graça e este é o apostolado. Amém, abençoados? A graça seja com todos vocês. Podem aplaudir a Deus todo o seu coração. E até domingo, culto de louvor, às 18 horas. Graça e paz. Essa é a graça e esse é o apostolado.